38 anos na empresa. A empresa resolveu voltar para os Estados Unidos. Vendeu a fábrica para uma outra indústria. Antes mandou os mais velhos embora. Seu Elias, muito obrigado. Deram uma medalhinha para ele. Muito louco. Deram uma medalhinha. Falou assim, ó, você está aposentado. Meu pai, com 38 anos de empresa, aposentado, 54 anos de idade. Se agora, com o mundo tecnológico e com toda a possibilidade de reciclagem que uma pessoa tem nas mãos, é difícil arrumar um emprego depois dos 50, imagina um senhor de idade que durante 38 anos de idade fez a mesma coisa na mesma vida e não estudou. Mas não estudou nada. Meu pai tinha um ensino primário. Depressão, tristeza. Para melhorar a situação, meu pai pegou um plano de governo que congelou todas as aposentadorias em um salário mínimo. O plano Sarney. E o plano de aposentadoria do Sarney em um salário mínimo, o salário mínimo da época era equivalente hoje a uns R$600. Você come com R$600? Você come e dá o que comer para 3 filhos pequenos? Para uma família. Para uma família? Pois bem, o que meu pai vivia? Da rescisão. Os anos que ele tinha na empresa. Legal. Entrou no lugar do Sarney, Fernando Collor. O que o Collor fez? Congelou todas as aposentadorias, congelou todas as poupanças e todas as aplicações. O dinheiro do meu pai estava na poupança. Meu pai acordou um dia, não tinha dinheiro, porque foi congelado, e ele não teve dó. Não tinha dos velhinhos, não. Pega dos velhinhos, pega de todo mundo. Todo mundo, né? Congelou total. O Brasil então, foi uma crise monstruosa. Meu pai ficou sem dinheiro, com uma aposentadoria de 600. Agora imagina a mente de um cara... A minha mãe conta que nessa época teve amigos dela que se suicidaram. Agora imagina a mente de um cara que tem o orgulho de durante 38 anos da sua vida fazer hora extra, trabalhar de segunda a segunda para prover a sua família, olhar para os lados e falar assim, eu não consigo sustentar minha família. 1 AVC, 2 infartos. Depois disso? Tamanha pressão que ele recebeu. Nossa. Meu pai na cama. Minha mãe teve uma crise nervosa e por uma questão neurológica ela teve uma paralisia parcial do corpo. Só que ela teve que ir para a rua trabalhar de faxina. Minha mãe trabalhando na casa de família, arrastando uma perna. E ela trabalhava num bairro ali na região de Interlagos, um pouco afastado de casa, que tinha umas casas bonitas. Só que do ponto de ônibus até o local de trabalho, ela tinha que percorrer uma distância mais ou menos de 1 quilômetro, porque não passava ônibus nesse bairro que era meio que fechado. Olhei, hein? Ainda mais com uma perna. Arrastando uma perna. E quando chegava na casa da patroa, disfarça. Porque imagina se ela começa a arrastar a perna, a mulher olha e fala assim, pô, não posso manter essa diarista aqui. Isso. Ela não tá bem, ela não tá em condições de trabalhar. Então minha mãe disfarçando. Esse era o cenário. Esse foi o cenário aonde Ou você aprofundou. eu respondo a sua pergunta. Da onde veio o Renato Cariani? O Renato Cariani veio dessa desgraça. Uma somatória de desgraça na minha vida. Uma porção de bullying que desgraçou com a minha infância versus um pai que foi literalmente escorraçado de uma empresa que ele dedicou uma vida inteira, por isso que eu falo do perigo de você trocar tempo por dinheiro, versus uma mãe batalhadora e guerreira que arrastava as pernas para poder trabalhar. Era isso. Na época, eu sempre conto isso quando as pessoas me perguntam. E você, ele estava numa fase de entender o mundo, né? Entender o mundo dessa forma. 13 anos de idade. 13 anos de idade. E é muito louco isso, porque na época, detalhe, só para meu pai me levou na empresa dele com 9 anos de idade. Ah, tá. Foi com 9 anos. Porque com 12 ele foi demitido. Tá. Exato. E aí, e foi muito louco isso, porque dentro desse ambiente eu me recordo, ficam coisas, né? Minha mãe, quando ela não estava trabalhando, porque ela trabalhava de diarista, então tinha dias que ela não tinha faxina. Eu via uma oração do meio-dia do Paulo Barbosa, velho. Na rádio. Cara, eu e meu irmão, minha irmã já trabalhava, eu e meu irmão a gente entrava em pânico quando dava esse horário, porque ela debruçava naquele rádio, cara, e ela chorava de um jeito. Caramba. E quem quer ver a mãe chorando? É. Quem quer ver a mãe debruçada, arrastando uma perna chorando? Situação toda. Aí eu subo um dia no quarto do meu pai pega na minha mão e fala assim pra mim, filho, promete pra mim que um dia você vai ter a sua empresa, pra você não ser tratado como seu pai foi tratado por mim.
Esse foi o único conselho que eu guardo até hoje, que eu me recordo piamente do meu pai se dirigindo diretamente a mim. Esse foi o ambiente que eu cresci, um ambiente de sobrevivência. Dali pra frente eu tive que começar a dar meus pulos.